Olá, nós vamos falar hoje sobre a célula vegetal, uma célula eucariótica que se diferencia das células animais por apresentar algumas estruturas que são inerentes a ela, como os plastos, os vacúolos e a parede celular. Vamos estudar essa célula com mais detalhes. A célula eucariótica vegetal é eucariota por quê? Porque ela tem uma membrana chamada carioteca ou cariomembrana, separando o material genético, que é o núcleo, né, que está dentro do núcleo, do resto do citoplasma. Mas, quando nós estudamos essa célula eucariótica vegetal, vamos encontrar uma parede chamada parede celular, que é uma membrana externa à membrana que aparece em todos os organismos, que é a membrana plasmática. Então, se nós estudarmos a célula de fora para dentro, a primeira estrutura que nós vamos encontrar é a parede celular. Essa parede celular apresenta perfurações, que nós chamamos de pontuações. Por essas pontuações passam pontes de citoplasma que ligam uma célula vegetal a outra. Essas pontes de citoplasma são chamadas de plasmodesmos. Por dentro da parede celular, nós encontramos a membrana plasmática. A membrana plasmática é lipoproteica, como a membrana das outras células, e tem função de permeabilidade celular, ou seja, o controle das substâncias que entram e saem da célula. Nós vamos encontrar aqui um sistema de canais e sáculos, né, que nós chamamos de retículo endoplasmático. Mais próximos do núcleo e com ribossomos colados à sua parede, nós temos o retículo endoplasmático rugoso, também chamado de retículo endoplasmático granular ou ergastoplasma. Na região mais periférica, nós vamos ter o retículo endoplasmático liso, né, que se caracteriza por não ter ribossomos colados à sua parede. Justamente pelo fato de ter ribossomos, que são estruturas celulares que podem aparecer isolados ou colados à parede do retículo, o retículo endoplasmático pode realizar o processo de síntese de proteínas. Uma estrutura que caracteriza a célula vegetal é a presença de grandes vacúolos, né? Esses vacúolos contêm uma solução salina no seu interior e são separados do resto do citoplasma por uma membrana chamada tonoplasto. Em meio ao citossol, que é o líquido que preenche o interior da célula vegetal, nós vamos encontrar fibras de proteínas, que nós podemos chamar de microfilamentos, fibras um pouco maiores, que são os filamentos intermédios, e as de maior tamanho, os microtúbulos. Esses três filamentos de proteína constituem o citoesqueleto. O citoesqueleto, além de determinar a formação da célula, a forma da célula, ele também propicia, pelo batimento desses filamentos proteicos, uma circulação, uma locomoção, um deslocamento de partículas no citoplasma, né? Realizando aí um movimento citoplasmático que nós chamamos de ciclose. Uma estrutura que também aparece nas células vegetais, que caracteriza a célula vegetal, é o plasto, né? Existem vários tipos de plasto, e dentre eles o mais importante, o que a gente mais conhece, é o cloroplasto. Plasto verde que contém clorofila no seu interior e é responsável pela fotossíntese. Nas células vegetais, assim como nas células animais, nós encontramos partículas esféricas que contêm dentro de si uma enzima chamada catalase, os peroxissomos. Esses peroxissomos são organelas responsáveis pelo metabolismo da água oxigenada. Eles pegam peróxido de hidrogênio produzido no metabolismo celular e quebram esse peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Uma outra estrutura presente nas células animais e vegetais é a mitocôndria,
responsável pelo processo de produção de energia na célula, por meio da respiração celular aeróbia, quebra da glicose em presença de oxigênio com liberação de energia na forma de ATP. Nas células vegetais, nós também encontramos o complexo de Golgi, o sistema golgiense, responsável pela secreção celular. Aqui nas células vegetais, o complexo de Golgi também pode ser chamado de dictiossoma. E nós encontramos aqui uma região próxima do núcleo, chamada centrosoma ou centrosfera, que é a região que nos organismos animais e em vegetais inferiores estaria ocupado pelo centríolo. Vegetais superiores não têm centríolo nas suas células, mas tem essa região chamada centrosoma. E aí o núcleo das células vegetais é um núcleo definido, como nas células animais, separado do citoplasma pela cariomembrana ou carioteca. No interior do núcleo existe um líquido, o suco nuclear ou carioplasma, dentro do qual nós encontramos a cromatina. Cromatina compreende todos os filamentos de DNA e proteínas que compõem os cromossomos. Em meio à cromatina, nós temos os nucléolos. Uma célula vegetal pode apresentar de 1 até 4 nucléolos, que são essas estruturas mais densas responsáveis pela produção dos ribossomos na célula. Bem, quando a gente fala da célula vegetal, então célula eucariótica dotada de parede celular, nós dividimos a célula vegetal em duas regiões, o protoplasma e a parede celular. Nós dizemos que o protoplasma é a parte viva da célula. Por quê? Porque esse protoplasma, à medida em que a célula morre, ele vai sofrer decomposição e vai deixar um espaço no lugar onde ele existia antes. O protoplasma é constituído pela membrana plasmática, citoplasma e núcleo, é a parte básica da célula. Por fora do citoplasma está a parede celular, que é um material inerte e de difícil decomposição. Então, mesmo após a morte celular, a parede celular permanece. E essa parede celular é de natureza celulósica. Então, aqui, olha, a primeira parte da célula, a parede celular, inerte, que permanece mesmo após a morte celular. E a parte interna aqui, ó, o protoplasma, constituído pela membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Mas é preciso que a gente destaque as características da célula vegetal. Quais estruturas me permitem caracterizar uma célula vegetal? Identificar uma célula vegetal. Células vegetais são dotadas de parede celular de celulose. Então, na parte externa da célula, por fora da membrana plasmática, parede celular. Isso caracteriza uma célula vegetal e diferencia de animal. Células vegetais têm parede celular, células animais não têm. Também é característico das células vegetais e me permitem sua identificação a presença de grandes vacúolos contendo soluções salinas. Células animais até podem ter vacúolos, mas são pequenos, são temporários. Os plastos são outros orgânulos ou organelas que caracterizam a célula vegetal, me permitem diferenciar uma célula vegetal de uma célula animal. Células vegetais têm plastos, células animais não têm. Assim como as substâncias ergásticas, que são substâncias mergulhadas aí no citoplasma ou nos vacúolos. Gotas lipídicas, cristais formam as substâncias ergásticas. Bem, vamos estudar cada uma dessas estruturas que caracterizam a célula vegetal, começando pela parede celular, que é definida como uma parede, uma membrana constituída por celulose, que aparece externamente à membrana plasmática. Por quê? E qual a importância da parede celular para os vegetais, para a célula vegetal? Então, vejam,
A parede celular restringe a distensão do protoplasma quando a célula vegetal absorve água. Imaginem vocês uma célula da raiz absorvendo água do solo, né? Quando a gente tem uma célula absorvendo água, significa que ela está mais concentrada. Quando nós temos uma célula animal, por exemplo, e ela começa a absorver água, se demorar para igualar a concentração entre a célula meia, a célula animal se rompe. Isso nunca acontece nas células vegetais. Por quê? Porque a parede celular funciona como uma barreira que impede o aumento excessivo de volume da célula, impedindo, portanto, seu rompimento, a sua lise numa situação em que ela está mergulhada no meio muito hipotônico, muito menos concentrado do que ela. Tá? Então, células vegetais não se rompem ao absorverem água, mesmo que absorvam uma quantidade grande de água, porque a parede celular restringe o aumento exagerado do volume da célula. A parede celular também dá configuração à célula adulta, determinando tamanhos e formas fixos. Além disso, a parede celular protege os componentes do protoplasma, ela é uma membrana dura, rígida, né? Outra característica básica, outra função básica é a função de sustentação. Até um tempo atrás, a parede celular também era chamada de membrana celulósica. Esse nome está em desuso, mas membrana celulósica não, membrana esquelética. Esse nome está em desuso, mas por que ela era chamada de membrana esquelética? Porque ela conferia ou confere sustentação. Bem, a membrana celulósica ou parede celular, ela é pouco elástica, ela é rígida, ela contém as pontuações que permitem trocas de substâncias entre a célula e o meio, e ela é resistente à decomposição. Vamos repetir. Quando uma célula vegetal morre, o protoplasma sofre o processo de decomposição, ele é degradado e a parede celular permanece. Esse espaço interno da célula, circundado pela parede celular, nós chamamos de lúmen celular. Quando uma célula vegetal está viva, o lúmen celular é ocupado pelo protoplasma. Numa célula morta, o protoplasma sofre degradação. E aí aqui nós vamos ter ou vai ser preenchido por água, mas não pelo protoplasma. Bem, qual a composição química da parede celular? Quais são os compostos químicos que formam a parede celular? Pessoal, a parede celular também é chamada de membrana celulósica, porque o principal componente dela é um carboidrato de molécula grande, é um carboidrato polissacarídeo chamado celulose. A celulose tem fórmula geral, C6H10O5, N, este N é o número desses resíduos de glicose aqui, né? Que são resíduos formados pela união entre moléculas de glicose, e aqui esse N pode ir até 3.000, porque a celulose é uma molécula grande, né? Que nós temos a fibra de celulose. Outro componente que aparece aí na composição da parede celular é um carboidrato também polissacarídeo chamado hemicelulose. Essa palavra M é meio. Então, é uma molécula semelhante à da celulose, formada por ligações entre moléculas de glicose, mas com tamanho menor a molécula em relação à celulose. Outros componentes são os pectatos de cálcio e magnésio, as pectinas, né, que formam uma camada da parede celular chamada lamela média. Outras estruturas, outros compostos são as proteínas. Diversos tipos de proteínas fazem parte da composição química da parede celular. Também podemos encontrar na parede celular, e aqui é facultativo, tem célula que tem esses componentes e tem célula que não tem. Essas substâncias de natureza lipídica que compõem a parede celular podem ser a cutina, que é um material de natureza lipídica que reveste as células externamente, as células da epiderme, reduzindo as perdas de água por transpiração. Subierina e lignina são fibras lipídicas
que conferem à célula maior resistência, né? Não são todas as células que têm suberina e lignina, isso varia de uma célula para outra. Aqui representando, pessoal, olha, um vegetal, isolei as células vegetais, tá? E aí eu estou observando aqui a parede das células, ó, uma camada chamada lamela média, e se for uma célula jovem, nós vamos encontrar a parede celular primária em contato com a membrana plasmática. Se fosse uma célula mais velha, que teria uma outra membrana, que seria a parede celulósica secundária. Mas vejam só, olha, aqui nós temos fibras, né, formando a parede celulósica, que são estabilizadas pelas pectinas, ó, os pectatos de cálcio e magnésio aqui, ó, que são essas estruturas representadas aqui em roxo. Essas fibras são mostradas aqui, olha. Nós temos fibras de celulose revestidas pela hemicelulose. Se a célula tiver, isso é facultativo, tem célula que tem célula que não tem, lignina, essa lignina ficaria por fora da hemicelulose, tá? O que é a parede celular, então? Ela é um conjunto dessas fibras formadas por celulose revestidas pela hemicelulose. A celulose é constituída por muitas moléculas de glicose ligadas entre si. Bem, quando a gente fala da parede celular, então, numa célula adulta, eu encontro 3 camadas constituindo a parede celular. O que nós chamamos aqui, olha, de lamela média, né, que fica nesse espaço entre uma célula vegetal e a outra. Essa lamela média é constituída por pectatos de cálcio e magnésio, principalmente. Nós encontramos, em contato com a lamela média, a parede celulósica primária, que eu estou passando aqui a caneta sobre ela, ó, parede celulósica primária. Por dentro da parede celulósica primária, nós temos a parede celulósica secundária, né? Também formada de celulose, que aparece internamente à membrana primária. Só que a parede celulósica secundária só aparece em células adultas. E à medida que o tempo vai passando, que a célula envelhece, essa parede celulósica secundária, ela vai crescendo para o interior da célula e vai reduzindo o volume interno, vai reduzindo o lumen celular. É preciso lembrar que na parede celular aparecem os plasmodesmos, que são pontes de citoplasma que passam por essas perfurações chamadas pontuações e que ligam uma célula vegetal na outra. Bem, outra estrutura que nós encontramos na célula vegetal e que caracteriza a célula vegetal é a presença de grandes vacúolos. Esses vacúolos ficam mergulhados no citoplasma da célula vegetal e podem ocupar até 90% do volume celular. Os vacúolos são grandes bolsas com conteúdo interno constituído principalmente por uma solução salina, água e minerais, e esses minerais aparecem principalmente na forma de íons. E esses materiais, essa solução salina que fica dentro do vacúolo, ela é separada do resto do citoplasma por uma membrana chamada tonoplasto. O tonoplasto é a membrana que reveste o vacúolo. Dentro do vacúolo, o que a gente pode encontrar? Nós podemos encontrar, claro, a água, porque aqui nós temos uma solução salina, água e íons, mas também pode aparecer açúcares, glicose, frutose, sacarose. Pode aparecer proteínas, né? Aqui nesse espaço interno. Pode aparecer pigmentos, como as antocianinas, que são pigmentos roxos, que aparecem, por exemplo, na epiderme do catáfilo, daquela escama de cebola roxa. Podem aparecer cristais de oxalato de cálcio, como drusas e rafídeos. Podem aparecer, isso aqui é uma drusa, ó. Parece uma estrelinha, fica dentro do vacúolo. O rafídeo é um cristal de oxalato de cálcio de forma cilíndrica. Os cistólitos já não são feitos de oxalato de cálcio, são de carbonato de cálcio. Mas eles também são inclusões que aparecem aqui no interior dos vacúolos. Acúmulo de mineral aqui, né?
Bom, quando nós falamos da função dos vacúolos, nós podemos estabelecer para os vacúolos duas funções. Função de armazenamento de substâncias, reserva, né? Quais substâncias podem ficar armazenadas aqui no interior do vacúolo? Íons, potássio, cálcio, cloro, né? Ficam armazenados aqui, magnésio. Também nós podemos ter dentro do vacúolo acúmulo de substâncias proteicas de natureza nutritiva, os grãos de aleurona, por exemplo, que aparecem em vacúolos no interior da semente, que contém proteínas que ficam armazenadas ali para nutrir o embrião. Outros produtos do metabolismo do vegetal, outros metabólitos, portanto, também podem ficar armazenados aqui dentro do vacúolo. Mas a principal função do vacúolo, né, é o que nós chamamos de controle osmótico ou controle hídrico da célula vegetal. É o vacúolo que determina o sentido da água que vai atravessar a membrana plasmática. É o vacúolo que determina se a célula vegetal vai perder a água para o meio ou se a célula vegetal vai absorver a água. Então, dependendo da relação entre a concentração interna do vacúolo e a concentração do meio externo à célula, nós vamos ter entrada de água ou saída. Por exemplo, se a célula e o meio no qual ela se encontra, o meio extracelular, estiverem mais ou menos com a mesma concentração, o meio é isotônico. Isotônico significa tem a mesma concentração. Nós vamos ter a quantidade de água que entra no vacúolo mais ou menos igual à quantidade de água que sai. E nós temos uma célula com volume normal. Se porventura o vacúolo estiver com uma concentração maior que o meio está hipotônico, o meio está menos concentrado que o vacúolo, então vai acontecer entrada de água na célula. E a célula vai aumentar o seu volume, e aí nós dizemos que essa célula está túrgida. Em meio hipertônico, quer dizer, se eu coloco, por exemplo, uma célula vegetal numa solução salina, o meio vai estar mais concentrado e a célula menos concentrada. Então, a célula perde água para o meio por osmose e ela vai reduzindo o seu volume interno e nós chamamos essa célula de célula plasmolizada. Então, é a concentração do vacúolo em relação à concentração externa da célula que vai determinar se a célula vai ganhar água em maior quantidade do que perder, se ela vai perder em maior quantidade do que ganhar, ou se vai ter um equilíbrio aí entre entrada e saída de água. A isso nós chamamos controle osmótico ou controle hídrico. E, finalmente, os plastos, que também são estruturas que caracterizam a célula vegetal. Os plastos são encontrados no citoplasma de plantas, de vegetais em geral, e de algas. E a quantidade de plastos varia de uma célula para outra, de um organismo para o outro. Esses plastos são estruturas grandes em relação às outras organelas, né? E por isso é possível nós visualizarmos os plastos com microscopia óptica. Então, eles são visíveis ao microscópio óptico composto. Quando nós observamos os plastos ao microscópio, a gente vê que eles têm forma esférica, são como uma bolinha, ou ovalada. E esses plastos que nós encontramos normalmente nas células adultas, eles originam-se de proplastos ou plastídeos que aparecem na célula vegetal jovem. E dentro dos plastos nós encontramos DNA e encontramos ribossomos. Tá? Então, é uma das organelas citoplasmáticas, é um dos locais da célula, fora do núcleo, onde eu posso também encontrar material genético. E a gente divide os plastos em dois grandes grupos. Os cromoplastos, que são os plastos que produzem pigmento, e os leucoplastos, que são plastos brancos ou incolores, não produzem pigmento.
Tanto os cromoplastos como os leucoplastos originam-se de precursores, né, de plastos indiferenciados que nós chamamos de proplastos ou proplastídeos. Um proplasto pode dar origem a um leucoplasto, como um plasto que armazena amido, por exemplo, que tem cor esbranquiçada. Ele pode dar origem aos plastos coloridos, os cromoplastos de forma geral, e um tipo especial de cromoplasto que produz um pigmento chamado clorofila, que é o cloroplasto. Vamos detalhar isso um pouquinho, gente. Olha lá, ó. Imaginem vocês o seguinte, eu tenho aqui um proplasto ou um proplastídeo. É um plasto jovem, tá lá no citoplasma, mergulhado, indiferenciado. Aí esse proplastídeo, se ele se desenvolver na ausência de luz, se ele sofrer o processo de diferenciação na ausência de luz, ele não forma pigmento. Não formando pigmento, ele não vai ficar colorido, ele vai ficar branco ou incolor. E ele vai ser chamado de leucoplasto. Essa palavra leuco significa branco. E a função dele vai ser de reserva, vai ser de armazenamento de substâncias. Quando você tem um proplasto que se desenvolve na presença de luz, que se diferencia na presença de luz, ele vai formar pigmento e dependendo da célula onde esse processo vai acontecer, ele vai formar um cromoplasto normal, que são plastos que produzem pigmentos vermelhos, azuis, amarelos, ou um cromoplasto especial chamado cloroplasto, que vai produzir um pigmento específico, a clorofila, que vai participar do processo de fotossíntese. Já os outros cromoplastos de outras cores, eles vão ter função de atração. Eles vão aparecer principalmente em frutos, flores e sementes. E eles vão estar relacionados com a atração de agentes polinizadores e agentes disseminadores. Vamos detalhar um pouquinho os leucoplastos. Então, essa palavra leuco significa branco, plastos brancos, plastos sem pigmentos. Esses plastos se desenvolvem a partir de um proplastídeo na ausência de luz. E a grande característica deles, eles não produzem, eles não têm pigmentos. Um leucoplasto sempre vai armazenar alguma coisa, a função dele é de reserva. E aí nós temos diversos tipos de leucoplasto, dependendo da substância que ele armazena. Por exemplo, gente, se um leucoplasto armazena amido, como acontece com os plastos na polpa da batata, na polpa da mandioca, nós vamos chamá-lo de amiloplasto. Ó, ele é um leucoplasto, mas por armazenar amido, ele é um leucoplasto do tipo amiloplasto. Se ele armazena lipídio, eu posso chamá-lo de lipoplasto, parece muito em semente, ou eleoplasto ou elaioplasto, plasto que armazena lipídios. Um proteinoplasto ou proteoplasto é um plasto com função de armazenar proteína. É um leucoplasto específico para armazenar proteínas, tá? Então, amiloplastos, proteoplastos, lipoplastos são subtipos de leucoplastos. E os cromoplastos? A palavra cromocolorido. São coloridos por quê? Porque produzem pigmentos, e pigmentos são substâncias que dão cor a uma estrutura. Então, são plastos que se desenvolveram a partir de um proplasto que se diferenciou na presença de luz. No momento em que aquele proplasto foi se diferenciar, foi se modificar, foi se especializar, havia luz batendo nele. E luz incidindo num proplasto faz com que ele produza pigmento. E o pigmento que ele vai produzir depende da célula onde ele está, tá? Mas em todo caso, produzir o pigmento fica colorido. Qual que é a função dos cromoplastos de forma geral? Pessoal, cromoplastos vermelhos, amarelos e azuis
tem função de atração de agentes polinizadores, aí eles vão aparecer em folhas especializadas ou nas flores, né? Para atrair o agente polinizador, que vai transportar o grão de pólen. Ou os agentes disseminadores, e nesse caso, os plastos aparecem nos frutos, nas sementes, né? Para chamar a atenção de animais que possam disseminar a semente. Quais são os tipos? Aí depende do pigmento que ele produz. Por exemplo, um eritroplasto é um cromoplasto que produz pigmento vermelho, que nós temos uma foto de eritroplasto nas células da polpa do tomate, né? Um cianoplasto é um plasto que produz pigmento azul. Ciano significa azul, erito significa vermelho. E um xantoplasto é um plasto cujo pigmento é amarelo, né? Aparece lá, por exemplo, na polpa da manga. E a gente vai falar agora de um plasto especial, que é um cromoplasto também, que também se desenvolve de um proplastídeo que se diferenciou na presença de luz e que aparece principalmente nas folhas dos vegetais, os cloroplastos. Cloro significa verde. E os cloroplastos são verdes porque eles produzem um pigmento capaz de absorver luz em grande quantidade, chamado clorofila. Portanto, os cloroplastos são plastos cuja função é realizar o processo de fotossíntese. E por terem essa importância, a fotossíntese é o processo pelo qual o vegetal produz seu próprio alimento, nós vamos estudar os cloroplastos com um pouquinho mais de detalhes. Então, vejam só, nós vamos ter aqui, olha, um plasto vai apresentar uma membrana externa, chamada membrana plastidial externa, e uma membrana plastidial interna. Essa membrana plastidial interna, ela se dobra para o interior do plasto, formando dobras, formando invaginações que nós chamamos de lamelas. Não é lamela média é lá na parede celular. Lamela, só lamela, são essas estruturas que são projeções da membrana interna do cloroplasto, tá? E aí, essas lamelas, elas ficam cheias de clorofila dentro delas. Entre uma lamela e outra, aparecem pilhas de bolsinhas achatadas que contém clorofila no seu interior. Cada bolsinha dessa é chamada de tilacoide. Uma pilha de tilacoide é chamada de grânum, né? Então, nós temos aqui, olha, um esqueminha, que um grânum, aqui outro grânum, outro e outro, tá? E pode aparecer gotinhas de lipídio em meio ao líquido que preenche o interior do cloroplasto, que contém ribossomo, proteína, enzimas de diversos tipos, glicose, DNA, RNA e gotinhas de lipídio, tá? Só para a gente esclarecer, pessoal, olha, isto aqui é um grânum, é uma pilha de tilacoides. Dentro dos tilacoides está a clorofila, tá? Fica mergulhada aqui no estroma ou matriz plastidial sobre as lamelas. Aqui eu tenho um grânum, outro grânum, outro grânum. Quando eu falo assim, neste cloroplasto tem 4 grana. O plural de grânum é grana, que é uma palavra plural e masculino. Então, eu falo os grana do cloroplasto, né? Estou me referindo a mais de um grano, tá? E aqui só para a gente fechar, ó, reforçando a membrana plastidial externa, a membrana plastidial interna, formando essas dobras, que são as lamelas. No interior das lamelas existe clorofila. Cada bolsinha dessas aqui é um tilacoide, né? Olha aqui, é um tilacoide. E a pilha de tilacoides é um grano, tá? Entre a membrana externa e a membrana interna existe o espaço intramembranar.
E o líquido que preenche o interior do plasto, né, que banha os tilacoides, banha os grana e as lamelas, é o estroma, também chamado de matriz plastidial. Bem, aqui um mapa mental sobre plastídeos, né? Nós vamos lembrar que os plastídeos são organelas mergulhadas no citoplasma das células vegetais que têm dupla membrana, que tem DNA e ribossomo no seu interior. Por ter DNA, ele tem capacidade de autorreplicação ou autoduplicação. Um cloroplasto consegue formar outro plasto e eles são derivados das cianobactérias. Nós vamos ter dois tipos básicos de plastídeos. Os pigmentados, que são aqueles que se desenvolveram na presença de luz e fizeram pigmento, que são os cromoplastos, de forma geral, né, que podem ter pigmentos de várias cores, por exemplo, o caroteno, que é alaranjado, a xantofila, que é amarelada, o pigmento vermelho, né, que forma o eritroplasto, e o pigmento pode ser a clorofila. E nesse caso nós vamos ter um cloroplasto de cor verde, né, que vai ser responsável pela fotossíntese. Quando um plastídeo se desenvolve na ausência de luz, ele não forma pigmento, né, e ele vai ter função de armazenar substâncias. Aí vai formar os leucoplastos. Leucoplastos podem ser amiloplastos, se armazenarem amido, proteinoplastos, se armazenarem proteínas, principalmente nas células meristemáticas, eles ocorrem, e os elaioplastos, né, que vão armazenar gorduras e óleos. Bem, esperamos que vocês tenham entendido. Nós vamos finalizar esse material e até mais.